Essa aqui é a criatura mais mortal do planeta e hoje você vai conhecer ela bem de perto. E acredite, ela tá mais perto do que você poderia imaginar. Tomando a imensidão dos oceanos e os grandiosos 7 continentes, estima-se que o nosso planeta tem em torno de 1.700.000 espécies de seres vivos. Alguns desses seres são muito próximos a nós, como os gatos e os cachorros domésticos. Outras espécies, apesar de parecerem perigosas e vorazes, são inofensivas, como é o caso das tarantas. Já uma linda e exuberante planta como a tropa belladonna pode ser mortal. No nosso planeta, nem tudo que é fofo é seguro, nem tudo que é pequeno é inofensivo, e o que é mais mortal é o menos previsível de ser. Todo esse lapso de informações paradoxais, eu me deparei com uma pergunta intrigante. Será que existe algum ser que, por sua própria natureza inata, poderia receber o título de o mais mortal do planeta? E respondendo essa pergunta, é óbvio que sim. Então eu, um mero sapiens, tinha uma missão: encontrar essa criatura e provar que ela é de fato a mais letal do mundo. Mas isso me pareceu um tanto quanto impossível, pois eu precisaria realizar uma pesquisa absurdamente gigantesca, cruzar dados, realizar comparações, verificar a veracidade dos dados, ler artigos científicos e, pois é, não seria uma tarefa tão fácil quanto eu pensei que seria para um vídeo. Então, dadas as circunstâncias e a dificuldade absurda para conseguir fazer esse vídeo, antes mesmo de começar eu tava pensando em desistir e abandonar a ideia, até porque ninguém ia saber mesmo, então para que continuar, né? Mas um dos maiores atributos que a humanidade já desenvolveu também é o seu próprio algoz, a curiosidade. Então alguns dias passaram e simplesmente a ideia não saía da minha cabeça. Foi quando eu me deparei com a frase de Einstein em um site que eu tava lendo e dizia: o importante é não parar de questionar, a curiosidade tem sua própria razão de existir. E o Einstein falava isso com o intuito de dizer que o conhecimento não deveria ser limitado por barreiras, e o progresso humano para ele vinha dessa força motriz. Não precisa botar empecilho em algo que você nem sequer começou a fazer. Então eu me inspirei nessas palavras e decidi que iria prosseguir com a ideia. Eu iria descobrir qual o ser mais mortal do planeta. Vamos honrar o Einstein. Agora eu precisava começar a minha pesquisa, ler, estudar, compilar os dados dos mais variados seres vivos que poderiam ocupar o pódio número 1 desse vídeo. Então eu cheguei em alguns parâmetros que deveriam ser avaliados nessa jornada para conseguir achar esses. Primeiro deles, a letalidade, a capacidade de um organismo causar mortes em outras espécies, ecossistemas, um todo, tá? Segundo, a capacidade física, força, agilidade, velocidade, proporcionar maior perigo em suas reações. Terceiro, adaptações específicas, como estratégia de caça, camuflagem, emboscada, adaptabilidade geral a ambientes e condições. Quarto, distribuições geográficas, o alcance da letalidade e os impactos em diferentes regiões do globo. O quinto, o histórico de incidentes desse ser. E o sexto, potencial de transmissão de doenças. E sim, eu encontrei essa criatura. E o primeiro bicho que chamou minha atenção foram os nossos cachorros. Apesar desses animaizinhos serem considerados os melhores amigos do homem, em muitos casos, muito fofinhos também, os cães ainda assim são máquinas adaptadas para... Foi difícil colocar eles em quinto lugar aqui. Eu sei, eu já tive um cão também bem bobalhão. E acredite, ele era extremamente bobalhão e incapaz de fazer mal para qualquer pessoa. De acordo com o Center for Disease Control and Prevention, CDC, só nos Estados Unidos cerca de 4.700.000 pessoas são atacadas por cães todo ano. E destes, 800.000 procuram atendimento médico. E dessas 800.000, 360.000 são considerados casos graves. E 20 acabam morrendo todos só nos Estados Unidos, tá? Porém, vocês lembram que eu falei agora há pouco, a gente não tá analisando apenas um país. Por isso que eu coloquei o parâmetro de distribuição geográfica. Então, os cães estão distribuídos em todos os 7 continentes, porém em proporções diferentes. E quando a gente avalia o mundo como um todo, a gente chega ao incrível número de 30.000 pessoas que são vítimas fatais por eles todos os anos. E você poderia me perguntar, e o que é que os fazem ser tão mortais, hein? Eles têm agilidade, força, velocidade e ainda conseguem se tornar um banco ambulante de vírus potencialmente letais para seres humanos e que são distribuídos por sua arma mais mortal, a mordida. Resumindo, se o ataque em si não for letal, o vírus vai ser. Mas ainda assim parecia que poderia ficar ainda mais letal. Parecia que ainda não era o que eu tava procurando, não era letal o suficiente. Afinal, cachorros não são monstros totais. Então eu continuei a minha busca
e cheguei a mais um grupo incrível de criaturas. Elas que já apareceram em livros sagrados, mitologias, histórias fictícias e até mesmo na história humana como destaque, as cobras. Sim, acabei chegando à conclusão de que elas eram mais mortais que os cachorros. Óbvio, né? Mas nem de longe seriam as mortais desse vídeo. Eu acabei aceitando uma segunda árdua tarefa de verificar o que os meus colegas de YouTube e Google estavam falando sobre as cobras. E fiquei um pouco decepcionado. Eles acabam focando nas que têm uma peçonha mais potente e que finalizam as presas de forma mais rápida e esquecem o principal, as que mais fazem vítimas. Na verdade, já nessa altura da minha pesquisa, eu descobri que na maioria dos casos, o que acaba mais rápido com a vítima e de forma pior, nem sempre é o que mais faz vítimas. Então eu posso te dizer com toda certeza que a cobra mais mortal do planeta é a Naja Naja. Ao contrário da Taipan do interior, a cobra mais peçonhenta do planeta, encontra-se apenas na Austrália e em certos cantos bem difíceis de você chegar, então é muito pouco provável que você tenha um acidente com essa cobra. Essa aqui, ela fica em áreas bem populosas da África e da Ásia. De acordo com a OMS e o Programa Mundial de Saúde Ambiental, a Naja Naja é a cobra que mais faz vítimas fatais todo ano. Estima-se que em torno de 138 mil mortes por cobra do gênero Naja, que é o gênero, são feitas todos os anos. E se você prestar atenção, esse número é quase 5 vezes maior que o número dos cães. Isso realmente tá ficando bem perigoso. Mas, ainda não satisfeito, eu fui mais fundo na pesquisa para ver se algo poderia ser mais letal do que as cobras. Afinal, esse número delas é bem difícil de bater, 138 mil por ano. Foi quando eu me deparei com um pensamento importante. E se a criatura mais mortal não for a mais previsível? Se ela for algo que ninguém pensaria, se ela for algo tão imprevisível que nem mesmo eu estivesse olhando no canto certo. Então eu parei minha pesquisa e comecei a olhar para outro campo que eu estava deixando de lado, campo microscópico. E para minha surpresa, os números começaram a falar mais alto. Eu acabei encontrando um ser absurdamente mortal e ao mesmo tempo invisível, o plasmódio, um protozoário microscópico que causa danos em escalas descomunais. Eu tava de frente com um dos maiores do planeta. Ele é responsável por causar a malária, doença que assolou 249 milhões de pessoas e levou a óbito 608 mil apenas em 2022. Eu descobri algo ainda pior. Para minha surpresa, esses números podem ter sido bem maiores, muito maiores. Nesse ponto, o número de vítimas já supera em 20 vezes o valor dos cães, em 6 vezes o valor das cobras. E foi aí que eu comecei a surtar. Já não aguento mais, velho. Tá muito complicado de achar informação. Eu pesquisava e eu não encontrava nada, absolutamente nada que conseguisse superar o plasmódio. Eu procurei em artigos, revistas, no Google, até apelei para inteligência artificial, mas não estava tendo sucesso na minha busca. Então eu lembrei que da última vez que eu tive problemas para ir mais fundo na pesquisa, era porque eu estava olhando no lugar errado. Aí eu tive uma epifania de pensamentos e ideias novamente. E se tiver algo tão pequeno quanto o plasmódio que preocupe ainda mais as autoridades de saúde, algo que chame tanto mais atenção, o seu grau de mortalidade, que nem mesmo os grandes protetores mundiais da saúde humana pudessem negligenciar. E após dias lutando contra a escassez de informação, eu agora tinha um rumo a seguir e talvez eu conseguisse encontrar alguma coisa. Mas alguns dias se passaram até que eu encontrei e eu precisei de um empurrãozinho da OMS para achar esse cara, uma bactéria que na verdade é uma micobactéria. Esse é o Mycobacterium tuberculosis. Apesar de ter apenas 1 ou 2 micrômetros de tamanho, não se deixe enganar, esse pequeno consegue fazer o número de vítimas do plasmódio duplicar e chegar a mais de 1.500.000 vítimas todos os anos ao redor do mundo. Assim como eu, você e inúmeros outros seres vivos, a gente respira de alguma forma. E essa bactéria ataca esse ponto vital. Ela ataca o sistema respiratório de dentro para fora. Ela entra no nosso corpo, se multiplica, espalha para vários órgãos vitais e críticos do nosso organismo, destrói os nossos pulmões e tem uma resistência a muitos dos antibióticos que a gente conhece e se espalha muito rápido para outros seres humanos, continuando a destruição. E uma observação muito importante aqui: esses são os dados para humanos, mas ela comete não apenas humanos, mas também
bovinos, suínos, caprinos, ovelhas, cavalos, elefantes, cães, gatos e vários outros animais. É assustador esse bicho. Bom, depois desse eu imediatamente concluí que eu tinha cumprido a minha missão e que não haveria algo mais assustador e mortal do que essa bactéria. Eu finalmente poderia finalizar minha pesquisa e eu só precisava checar esses dados mais uma vez e pronto, finalizado. Porém, eu percebi algo no momento final que me custou muito caro. Então acabou que eu esqueci de colocar um dos parâmetros ao longo da pesquisa, que era o parâmetro de afetar todo um ecossistema de forma geral. Acabou que o Mycobacterium não é o mais letal, porque ele não afeta o ecossistema todo. Então, minha pesquisa tá incompleta. Porque eu deixei passar um parâmetro crucial e ele estava ainda na primeira linha dos meus parâmetros, que era a capacidade de causar danos à espécie de um ecossistema como um todo. Ou seja, a capacidade de acabar com praticamente todas ou quase todas as espécies de um lugar, de atrapalhar a relação entre elas e de causar danos entre essas espécies e o local onde elas vivem. Resumidamente, mortal para todas as criaturas de um lugar. Apesar do Mycobacterium tuberculosis poder finalizar alguns seres vivos, vamos dizer assim, ao redor do mundo, ele não causa mal à grande maioria, nem desestabiliza um ecossistema inteiro, causando mortes indiretas. E quando eu percebi isso, lá era eu de novo, em busca desse ser, que começou a me deixar extremamente apavorado, porque se existe uma criatura dessas, ela é de longe a mais mortal e isolada do globo. Ela poderia acabar com toda a vida no planeta. Ela pode ser desastrosa, principalmente se atender a todos os critérios, ou quase todos, da lista que eu fiz. E ela tá muito além e acima do Mycobacterium tuberculose. E lá se vão mais alguns dias pesquisando, quebrando a cabeça. Por um lado, eu tava ficando feliz de não achar nenhuma informação sobre esse ser tão perigoso. Óbvio, de que ele não existiria. Por outro, eu tava ficando ansioso por não encontrar absolutamente nada. Isso tava me deixando extremamente esgotado e me levando ao extremo. Eu já não aguentava mais ficar sem resposta. Se para o Mycobacterium tuberculose foi difícil, para esse tava parecendo impossível descobrir alguma coisa. Absolutamente nada no Google, nada nas inteligências artificiais, nada nos artigos, nada de nada em campo nenhum. E definitivamente foi o maior desafio desse vídeo. Então foi quando eu me dei conta que essa criatura estava bem ali o tempo todo, embaixo do meu nariz, me observando todos os dias e fazendo um ótimo trabalho para tirar o foco dela própria em não divulgar os seus feitos tão pesados. A criatura mais mortal do planeta é o ser humano. Nós somos a única espécie que pode acabar com qualquer outra espécie utilizando o nosso intelecto por si só. Somos letais por isso, seja para construir armas, para ataque ou para defesa. Somos os únicos capazes de dizimar um ecossistema inteiro em questão de dias ou até mesmo horas. Os únicos que dominam todas as espécies do planeta e que desenvolveram um intelecto suficiente para poder criar armas tão poderosas capazes de extinguir quase toda a vida em um piscar de olhos. A gente não é perigoso não só para nós mesmos, como também para toda e qualquer espécie de vida existente na Terra, seja ela animal, vegetal, macro ou microscópico. A única espécie que consegue alterar até mesmo o clima, as estações, biomas inteiros e causar uma devastação em massa com isso, seja afetando milhões de seres humanos por causa de um tsunami causado por geleiras derretidas devido ao aquecimento global, seja dizimando milhões de seres vivos por acabar com as chuvas e as florestas por alguma coisa que a gente acabou fazendo no ano. Eu não vou mentir, eu fiquei aliviado em saber que somos nós e ao mesmo tempo envergonhado, pois todos temos participação nos atos humanos. Infelizmente, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui para eu saber, que é a única forma que eu tenho de saber se você realmente gostou do conteúdo. Se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse e até a próxima.